Programa Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso. Um programa para o povo de Deus. Filho amado, vocacionado ao pastoreio, foste chamado. Naquele que me fortalece. Cumprimento a você, meu querido ouvinte, que me acompanha através da Rádio Rural de Natal, a 91.9 FM, a Rádio 87.9, São Gonçalo FM, a Rádio Santana FM na zona norte de Natal, Natal Agora FM, a Rádio 87.7 FM em Parnamirim, a Rádio 87.9 FM em Tangará, a Rádio Cultura do Brejo, 87.9 FM em Brejinho, a Rádio Vale em Pendências, Rádio Lagoa FM em Montanhas, a 107 FM em Nova Cruz, Rádio Paz e Bem em Pedro Velho, a Web Rádio Imaculada em São Rafael, a Rádio Santa Terezinha Lagoa Danta, a Rádio FM Vale das Serras em Campo Redondo, a Rádio Olho d'Água em São José de Mipibu, a Rádio Santa Rita FM em Santa Cruz, a Rádio Jardim FM em Jardim de Angicos e a Rádio Palmeira do Rio Cabugi, na cidade de Afonso Bezerra. Cristo, bom pastor, edificas a igreja. Tu podes tudo em quem te chama. E a Deus, através da Virgem Maria, dirijamos a nossa oração. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz a quem por nós nascido dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó, dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus, ó Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Maria, nossa Mãe, socorrei os fiéis que se alegram com a sua proteção, livrando-os de todo mal neste mundo e dando-lhes a alegria do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Proclamação do Evangelho, com Dom João Santos Cardoso. No domingo da ressurreição, da Páscoa do Senhor, o evangelho proclamado na liturgia do dia é o de João, capítulo 20, versículo de 1 a 6. E assim narra o evangelista. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. Eles disse: tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo, e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro, e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Estamos celebrando o domingo da ressurreição. Cristo ressuscitou, aleluia. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Exultemos e nele nos alegremos. Esta é a notícia mais bela e transformadora que poderíamos ouvir e proclamar. Este domingo da ressurreição, a igreja inteira se alegra, porque o Senhor venceu a morte e está vivo. Esse é o fundamento da nossa fé, a fonte da nossa esperança e a razão de nossa alegria. No domingo da ressurreição, celebramos a vitória da vida sobre a morte, do amor sobre o ódio, da esperança sobre o desespero. É o dia que fundamenta toda a fé cristã. Como nos diz São Paulo, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Mas Cristo vive e está no meio de nós. E por isso nossa fé é viva, nossa esperança é firme e nossa caridade é operante. O Evangelho segundo João, proclamado no domingo da ressurreição, que foi também proclamado aqui no início do nosso programa, nos conduz à madrugada da ressurreição. Maria Madalena, uma das discípulas mais fiéis de Jesus, dirige-se ao túmulo enquanto ainda estava escuro, e a cidade de Jerusalém dormia, envolvida no silêncio. Seu coração está carregado de dor, como o nosso, quando atravessamos as noites escuras da vida. Ela vai movida pelo amor e pela saudade, não por expectativa de milagre. Vai chorar o morto e cuidar do corpo de quem muito amou. Ao chegar, encontra a pedra removida. Diante daquela cena inesperada, não compreende o que ocorreu. Não pensou de imediato na ressurreição. Sua primeira interpretação é humana, prática e lógica. Levar o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Maria imagina que o corpo de Jesus tinha sido furtado. Assim, o primeiro anúncio pascal que ela faz não é o da vitória da vida, mas o da ausência. Ela está desolada. Mesmo amando profundamente o Senhor, ainda não consegue crer na superação da morte. Entretanto, Maria não desiste. Ela volta ao túmulo. Vai e volta, insiste, chora, procura. Sua fidelidade a leva além da dor. A segunda visita é marcada por sofrimento e perseverança. Inclina-se para olhar dentro do sepulcro, vê 2 anjos, mas nem isso a consola. Vira-se e vê Jesus, mas não o reconhece. Pensa tratar-se do jardineiro. Somente quando ele a chama pelo nome Maria, ela se dá conta, é o Senhor. A cena de Maria Madalena, que vai na madrugada da ressurreição ao túmulo, tanto narrada por São João como pelos demais evangelistas, é belíssima. A fé pascal não se impõe, ela nasce do encontro pessoal com Jesus ressuscitado, que nos chama pelo nome. A voz do pastor toca o mais íntimo do coração e reacende a esperança. Maria Madalena, quando é chamada pelo nome, é então que ela reconhece o Senhor e torna-se a primeira testemunha da ressurreição. Eu vi o Senhor. Enquanto isso, alertados por Maria, Pedro e o discípulo amado também correm ao túmulo. O discípulo amado chega primeiro, porque ama mais, mas espera por Pedro, reconhecendo-lhe a autoridade. Quando ambos entram, vê os sinais, as faixas de linho e o sudário cuidadosamente colocados. Nada estava em desordem. Não indicava, portanto, uma violação do túmulo. Tudo sugere que ocorreu algo maior. E então o evangelista nos diz: o discípulo que chegou primeiro viu e acreditou. Pedro, mais cauteloso, ainda não compreendeu plenamente. Mas o discípulo amado, sim. Aquele que permaneceu ao pé da cruz, que acolheu Maria como mãe, que escutou o pulsar do coração de Jesus na última ceia, sim, ele viu e acreditou. Ele é o modelo do verdadeiro discípulo, aquele cuja fé nasce da intimidade com o Senhor e da sensibilidade para perceber, além dos sinais, além dos indícios, mesmo na sombra, portanto, reconhecer os sinais da vitória de Jesus sobre a morte e sobre o pecado. Esse discípulo não viu Jesus em pessoa naquele momento, mas interpretou os sinais à luz do amor e da fé. A ressurreição não é primeiramente um fato empírico, mas é uma experiência espiritual que exige fé.
É preciso amar para crer e crer para viver. Essa é a essência da fé pascal. Ela não se apoia em provas científicas, mas em sinais. O túmulo vazio, os panos dobrados e um amor que permanece. O discípulo amado crê porque ama. Reconhece naquele vazio a presença viva do Senhor. A fé nasce do amor, e é o amor que abre os olhos da alma. Assim o evangelista nos convida a esse mesmo movimento, do vazio do sepulcro à plenitude da fé, do silêncio da morte à proclamação da vida. Maria Madalena, Pedro e o discípulo amado representam 3 caminhos distintos de como podemos chegar à fé pascal, à fé na ressurreição do Senhor. A todos eles e a nós, o ressuscitado se revela pessoalmente, somente quando nós temos uma experiência viva com Jesus. Nos sentimos chamados pelo nome, como assim ocorreu com Maria, é que nós somos convidados a crer e a anunciar. A fé na ressurreição provoca o anúncio. Maria imediatamente vai anunciar aos discípulos que Jesus havia ressuscitado. Assim também Pedro, que no Evangelho olha toda a cena do sepulcro com muita cautela. Quando faz a experiência da ressurreição do Cristo, ele muda completamente, conforme nos apresenta a leitura dos Atos dos Apóstolos. Fala com coragem, com audácia, com vigor, com firmeza, e anuncia o Cristo Jesus ressuscitado a um centurião romano, ele dizendo que Deus ressuscitou Jesus dos mortos e permitiu que ele se manifestasse às testemunhas que comeram e beberam com ele depois de ter ressuscitado. É testemunha da ressurreição, Pedro. Também nós podemos ser testemunha da ressurreição de Cristo e vivermos como pessoas ressuscitadas, pois quando fazemos a experiência da ressurreição, assim devemos ser, como falara de São Paulo na carta aos Colossenses: se ressuscitaste com Cristo, aspirai às coisas do alto. Ou seja, vivam como ressuscitados. Assim, quando fazemos a experiência da ressurreição, nos revestimos da vida nova que Cristo nos trouxe. Cada vez mais abandonamos o pecado e dele nos afastamos do egoísmo, do medo, e caminhamos com os olhos fixos, voltados para o Cristo vencedor da morte. A fé pascal transforma a nossa vida por inteiro, mas é necessário uma experiência toda pessoal, como ocorreu com Madalena, com o discípulo amado, com Pedro e tantos outros que se tornaram testemunha de Jesus, que é a celebração pascal, domingo da ressurreição, seja para todos nós uma nova aurora e o início de uma vida nova. Quando Cristo vossa vida se manifestar, também vós vos manifestareis com ele na glória, como fala São Paulo na carta aos Colossenses. Assim você, meu querido ouvinte, meu irmão, minha irmã, um apelo é dirigido a cada um de nós. Vivamos como ressuscitados, com o coração voltado para o alto, com os pés firmes no caminho do bem, com as mãos estendidas aos irmãos e o olhar voltado para os céus. Cristo ressuscitou verdadeiramente. Aleluia, aleluia. Ressurreição, o Senhor superou a morte na cruz. Ressurreição, o Senhor se livrou da pedra na rocha. Estava morto, mas reviveu. Foi só por 3 dias que ele morreu. Estava morto, mas reviveu. Foi só por 3 dias que ele morreu. Ressuscitou, está vivo. Cristo ressuscitou. Ressuscitou, está vivo.
ressuscitou, está vivo, Cristo ressuscitou. É Páscoa da ressurreição, Páscoa da ressurreição, é Páscoa da ressurreição, é Páscoa da ressurreição, Páscoa da ressurreição, é Páscoa da ressurreição. Você está ouvindo Naquele que me fortalece, com Dom João Santos Cardoso. Palavra que evangeliza. Estamos vivendo a Semana Santa, celebrando o Tríduo Pascal, para aguardarmos o Domingo Feliz da Ressurreição e então cantar que Cristo vive e reina e conduz as nossas vidas. A Semana Santa é um tempo sagrado para nós cristãos católicos e ela se inicia com o Domingo de Ramos, que nos introduz no mistério da paixão, da morte e ressurreição de Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus é o centro da fé cristã, é o coração do ano litúrgico. No Domingo de Ramos, nós recordamos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, aclamado como Rei e Senhor. E a celebração dos ramos já nos aponta para o caminho da cruz, que o Senhor percorreu por amor à humanidade. O núcleo da Semana Santa é o Tríduo Pascal, que se inicia na Quinta-feira Santa à noite com a Missa da Ceia do Senhor. Nessa missa do lava-pés, ou da Santa Ceia, nós fazemos a memória da instituição da Eucaristia e do sacerdócio. De fato, nela Jesus instituiu a Eucaristia e o sacerdócio. E ao lavar os pés dos discípulos, Jesus nos ensina que a Eucaristia nos compromete a servir, a fazer o bem e a amar concretamente, especialmente os mais pobres e necessitados. Também na Quinta-feira Santa, logo de manhã, a Igreja celebra tradicionalmente a Missa do Crisma, na qual o bispo, reunido com seu presbitério, consagra o santo óleo do Crisma, utilizado no batismo, na crisma, nas ordenações e na dedicação das igrejas. E abençoa os óleos dos catecúmenos, que são usados no batismo, e os óleos dos enfermos, usados para a unção dos enfermos. Nessa celebração solene realiza-se também a renovação das promessas sacerdotais. Em Natal, por razões pastorais, essa missa crismal, a missa dos santos óleos, ou a missa da unidade, nós realizamos em nossa arquidiocese, na Terça-feira Santa, às 17 horas na Catedral Metropolitana. A catedral estava repleta, uma missa belíssima, marcada por grande simbologia. Muitos fiéis, com muita fé, participaram desse momento. Assim também os nossos padres renovaram as suas promessas sacerdotais. E na Sexta-feira Santa, às 15 horas, celebramos a solene ação litúrgica da Paixão do Senhor. E após a liturgia acontece a tradicional procissão do Senhor Morto, expressão de fé e silêncio, acompanhando Jesus ao sepulcro. Sábado Santo é o tempo de silêncio e oração. À noite, celebramos a Vigília Pascal, em que aguardamos a madrugada da ressurreição. O domingo da Páscoa, que é o dia da vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. E assim, nele nós alegramos, exultamos e o glorificamos. Porque o Senhor Jesus ressuscitou verdadeiramente. Aleluia, aleluia. Você tem um encontro marcado toda semana com o programa Naquele que me fortalece, com o arcebispo de Natal, Dom João Cardoso. É o momento para ouvir a mensagem do nosso pastor. Contamos com a sua audiência. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Naquele que me fortalece, assim concluímos esse nosso programa com esta oração, que devemos recitá-la todos os dias. Meu Deus, dai-me sempre a alegria de viver. Dai-me força para superar qualquer obstáculo. Não permita que eu me sinta fracassado. Erguei-me quando estiver abatido. Libertai-me quando estiver oprimido. Sustentai-me para que eu não caia em nenhuma tribulação. Que não falhe jamais minha fé em vós.
no meio da tempestade, quando tudo parece perdido. Minha fé esteja sempre ligada a vós. Senhor, meu coração confia em vós, porque sois fiel a mim e em todos os momentos. Amém. Eu sou o pão que dá vida, o pão para um mundo novo, que nutre, alimenta e sacia o caminhar do meu povo. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Você ouviu Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso.